Fique agora com as informações do agronegócio. Tem pesquisa em várias áreas. Hoje, o que se tem, uma área que está muito importante é a parte de genômica, tentar incorporar conhecimentos de genética, de genômica, de marcadores moleculares, por exemplo, no melhoramento genético. O progresso genético, né, de características de importância econômica, social, por exemplo, o ganho de peso de um animal, a habilidade de reprodução, resistência a doenças, você faz a partir de seleção. Você seleciona os animais superiores, aqueles que apresentam as características que você tem interesse, e acasala os melhores machos, as melhores fêmeas. Agora, existe um componente ambiental também que afeta essas características. Então, o que você observa nem sempre é a genética, o potencial do animal. Você pode ter um animal que não expressou a característica, mas ele tem a genética boa, mas o ambiente foi desfavorável para ele. Tem um outro animal que tem a genética não tão boa, mas o ambiente foi tão favorável que significa melhor nutrição, ele nasceu numa pastagem boa, uma estação, um ano bom, por exemplo. E aí ele expressa uma característica de interesse, mas ele não tem a genética para transmitir, né? Então, o melhoramento genético racional é isso. Você hoje tenta mensurar essas características de interesse nos animais candidatos à seleção, os animais aparentados aos mesmos, e existem modelos estatísticos que a gente coloca toda essa informação e tenta separar o que é genético, o que é ambiente, na expressão do fenótipo de cada animal, de maneira que você tem a lista dos melhores até os piores e seleciona aqueles melhores, né? Agora, tem características de interesse econômico que seria difícil mensurar. Por exemplo, resistência à doença ou maciez da carne. Tem características que só expressa no macho ou só na fêmea, por exemplo, a habilidade de parto. É uma característica da fêmea, você não tem, como é que você vai selecionar o macho se você não pode mensurar a característica no macho, né? Então, nisso vem a importância de genômica. Se você consegue marcadores genéticos que são regiões do cromossomo, do genoma do animal que você consegue genotipar, e você encontra associações essas variações no genoma com a característica de interesse, você pode selecionar. Depois nasce um bezerro, uma bezerra, você pega uma amostra de DNA, que pode ser amostra de pelo ou sangue, e extrai DNA, faz a genotipagem e você consegue selecionar. Então a pesquisa hoje está muito focada nisso, de tentar trazer essas ferramentas genômicas para acelerar o progresso genético de características de difícil mensuração, como é a maciez de carne, e que é tão importante no mercado nacional e internacional. O visual de um animal, externamente, olhando para um animal, hoje é importante, mas olhar por dentro do animal, o trabalho que vocês estão fazendo, é mais importante ainda, né? Quando a gente, assim, existem... uma outra maneira que a gente seleciona para características de difícil mensuração é usar variáveis indicadoras. Por exemplo, se eu quero saber qual a deposição de gordura numa carcaça, eu preciso abater o animal e mensurar. Mas eu consigo fazer medidas de ultrassom, ultrassonografia, por exemplo, para ter essas medidas. E às vezes, olhando para a carcaça, você tem uma ideia da deposição de gordura, né? Então, quando a gente fala olhar externamente, tem duas coisas. Existem características que podem ser indicadoras de características importantes. Agora, aquelas características que se selecionavam antigamente, que ficava vendo se a orelhinha está alta para cima, para baixo, o chifre ou não chifre, isso a gente sabe que não tem uma associação, não é um indicador de valor genético para características importantes. Então, existem essas duas coisas, né? Olhar externamente, pode ser que tenha algumas coisas que a gente sejam indicadoras de variáveis importantes, mas em geral é muito melhor se você medir a característica de interesse. Então seria, como você falou, olhar internamente, que seria a medida objetiva da característica, ou a genética, a genômica, que você pode fazer a genotipagem, e se você sabe que está associado, você encontrou essa associação, né, da genômica, do marcador, por exemplo, de uma variação genética com um fenótipo de interesse.
Resumindo, nem sempre o mais bonito é o melhor, né? No estágio que nós estamos hoje, com tanta tecnologia de medida, de avaliação, estatística, eu acho que é perder tempo ficar olhando para o que a gente acha que é bonito, né? Tem que pensar no que realmente está ligado com o retorno econômico das características de importância econômica. Claro que tem indivíduos que vendem animal numa pista e querem um animal bonito para a pista, e tem um outro que compra porque acredita. Então fica um compra e vende ali, mas se a gente está pensando na pecuária racional, de sustentabilidade, de viabilidade econômica e de longo termo, nós temos que estar selecionando para as características de interesse econômico e social e de uma maneira racional, né?